Opa! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou te explicar, né, basicamente qual a estratégia que eu utilizo, o que eu venho fazendo para sobrar mais dinheiro, para conseguir investir mais. Eu já testei várias coisas e aqui eu vou trazer de fato o que funcionou para mim e o que não funcionou. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, onde aqui, né, no meu canal, meu objetivo é estar trazendo um pouco mais da minha realidade, o que eu tô fazendo, o que eu tenho feito, uma pessoa normal que não vem de família rica e está em busca da sua liberdade financeira, já te aconselho que esmague o dedão no like, se inscreva no canal. Eu tô com a minha meta aí de bater os primeiros 100 inscritos. Peço que você me ajude aí a atingir a essa meta. Beleza? Chega de enrolação e bora lá pro nosso conteúdo. Tô aqui com o meu cafezinho. Eu recomendo que você pegue seu suco, pegue sua água, pegue seu café e vamos trocar uma ideia, vamos bater um papo aqui legal. Meu objetivo aqui com o canal é trazer, né, algo de pessoas normais, né, algo que não está longe da realidade de muita gente, porque muitas das vezes quando você está começando é muito normal de você ver os big plays, né, e às vezes parece que é tão distante e eu não. Eu tô a cada dia construindo tijolinho por tijolinho. Meu objetivo aqui é que seja algo bem informal, bem um bate-papo mesmo, para que eu consiga te ajudar e agregar aí na sua vida financeira. O primeiro ponto, né, que eu gosto sempre de acordar aqui é que esse vídeo não é recomendação de nenhum ativo, tá? Não tem recomendação de compra nem de venda de nenhum ativo. O objetivo aqui é 100% educacional, tá? Vamos lá, como eu consegui juntar aí mais de 30 mil reais, eu vou te explicar algumas técnicas que eu utilizei, estratégia, minha visão, isso é muito importante também, né, e já começando aqui um conteúdo, um hack que é muito importante, que virou muito a minha chave aqui no mundo dos investimentos, muitas das vezes quando a gente está começando ali, tá iniciando, né, no mundo dos investimentos, a gente está sempre em busca do melhor investimento, do que rende mais, do que funciona mais, e é claro que isso é importante, mas de um modo geral, quando você deseja, né, ter sua liberdade financeira, viver de renda, vem um pacote, existe vários pontos que você precisa dominar, várias habilidades que você precisa dominar para que você consiga ali ter sucesso. Então, você saber um investimento ou outro, só isso não é o suficiente para que você consiga ter sucesso. E um dos tópicos que está dentro desse pacote é justamente você conseguir economizar, conseguir juntar dinheiro, pois isso vai essa é a única forma que você tem de conseguir atingir a liberdade financeira, a não ser que você seja herdeiro, a não ser que você tenha, sei lá, algum patrimônio, enfim, a não ser que você já tenha algum patrimônio. Se você quiser construir, como é o meu caso e o caso de 99,9% das pessoas, você vai precisar desenvolver várias habilidades e é esse meu intuito aqui com o canal e eu gostaria de compartilhar isso contigo, que é muito importante você ter essa clareza, que não adianta você só dominar um investimento ou outro, você precisa desenvolver essas habilidades e uma delas é justamente de poupar, de guardar dinheiro, tá? E o primeiro, eu separei alguns tópicos aqui que vai me ajudar, tá? O primeiro tópico aqui é justamente o controle das minhas finanças, tá? Hoje eu vejo meus investimentos, tá, como uma empresa, apesar de ser pessoa física ali na parte de investimentos e tudo mais, e enfim, eu me considero iniciante, eu estudo esses investimentos tem mais ou menos 5, 6 anos, então sou iniciante, mas eu tenho alguma experiência, né, podemos dizer assim. E o primeiro tópico aqui que me ajuda muito a conseguir ter mais grana para investir é justamente ter o controle das minhas finanças. Eu já testei muitas formas, já testei muitos formatos mesmo, aplicativo, planilhas, várias planilhas para conseguir controlar as minhas finanças e tudo mais. E a única forma que funcionou para mim, tá, foi justamente essa planilha aqui que eu desenvolvi. Eu vou sair aqui para facilitar para vocês verem um pouco melhor aqui qual é a lógica ali da planilha, tá? Basicamente, essa planilha aqui que eu desenvolvi, e essa planilha aqui, o que ela tem, né? O principal pilar dela, aqui a gente tem toda a parte, né, de previsibilidade. Então, aqui em lançamentos, ó, você consegue colocar todos os seus lançamentos. Então, isso é muito importante, porque nós estamos hoje no mês de março, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas, por exemplo, eu tenho uma prestação que eu pago todos os meses até mês 10. Beleza, eu vou colocar aqui esse lançamento dessa prestação até o mês 10. Eu tenho um bônus que eu vou receber do meu emprego no mês 11. Beleza, eu vou colocar aqui. Então, ou seja, a lógica é, eu consigo alimentar a planilha toda, tá? Podemos dizer o ano todo, tá? E quando chega aqui no meu dashboard aqui, eu consigo ter uma visão geral de como tá cada mês. Então, ou seja, eu consigo entender os meses que eu tô mais apertado, os meses que eu tô mais tranquilo, quando começa a melhorar ali minha vida financeira, acabo de pagar algumas prestações, por exemplo, em tal período. E aí tem um ponto muito importante aqui da planilha, tá? Que na maioria das planilhas, que justamente foi minha maior dificuldade, você tem o quê? Quanto você ganha e quanto você gasta. Ponto. Então, ou seja, eu ganho 1.000 e eu gasto 300 de luz, 200 de aluguel, 100 de alimentação e 200 de transporte. Me sobra 100 reais. Beleza. Então, a maioria das planilhas te fornecem isso. Não. Aqui nessa planilha, não. A gente tem isso aqui, tá? Onde você está vendo aqui o mouse, que é o cofrinho de gasto diário, que é basicamente o seguinte. Aqui você consegue ter um parâmetro, tá? De quanto você pode gastar por dia. Isso aqui muda todo o jogo. Porque, por exemplo, quando você vai no restaurante com a sua esposa ou com o seu esposo, muitas das vezes você não está no planejamento.
E aí onde entra essa categoria de gasto? Isso eu sempre tive muita dificuldade, porque beleza, eu paguei minhas contas, paguei tudo que eu tinha que pagar, tá bom. Aí se eu fui no restaurante, aonde que eu entro, aonde que entra essa categoria de gasto? Então, aqui nesses gastos diários, o que que vai entrar aqui? Você vai ter um parâmetro, tá? Onde eu consigo entender e ter clareza quanto que eu posso gastar por dia. Então, por exemplo, que o meu gasto diário seja de R$ 100 por dia, um exemplo, tá? Beleza, nesses R$ 100 por dia, hoje eu gastei 150. Legal. Eu já sei que amanhã eu não posso gastar mais 100, então amanhã eu posso gastar, caso eu gaste, no máximo 50. E assim sucessivamente. E aí, esse gasto diário, como é que tu chegou a isso? Não é da tua cabeça que tu estimula quanto que tu vai gastar diariamente? Não, não é da minha cabeça, tá? Logo assim que você, inclusive, se você quiser adquirir essa planilha e me ajudar a apoiar o canal, tá aí no primeiro link, é um valor simbólico pelo que eu entrego de verdade. Logo assim que tu entra, dentro da área de membros tem aulas, videoaulas explicando como você utiliza, como você alimenta e tudo mais. E um dos pontos, esse gasto diário, tem toda uma aula explicando como você vai chegar nessa sua estimativa de gasto diário, tá? Eu não vou falar aqui que senão vai estender muito o vídeo, mas o principal pilar aqui da planilha é basicamente eu ter uma previsibilidade de quanto eu vou gastar por mês ali, quanto que eu tenho de gasto, por exemplo, lá em agosto, que é algo que geralmente a gente não tem isso no dia a dia. Eu sei quanto que eu tenho que pagar mês que vem, mas em agosto, como é que tá a tua vida financeira, tu sabe? Não. Então, a planilha, você alimentando aqui, né, todos os meses, você consegue aplicar filtros e tudo mais, então você consegue ter uma previsibilidade dos próximos meses, como está a sua vida financeira, você consegue ter uma ideia de quanto você vai gastar por dia, e aí você consegue ter um parâmetro ali de quanto eu vou gastar, e o principal, quanto que eu tenho de dinheiro sobrando ou não, quanto eu tenho de dinheiro faltando. E aí, a partir do momento que eu tenho essa previsibilidade, eu vou entender, eu preciso fazer uma grana extra para pagar ali a minha planilha que está no vermelho no mês de junho e de julho. Eu já entendi isso. Agosto começa a melhorar. Beleza, agora agosto que melhorou, eu vou começar a investir. Então, ou seja, eu consigo ter uma visão geral da minha vida financeira para eu começar a entender aonde eu vou colocar ali o meu dinheiro. Então, aqui, né, o primeiro passo é justamente esse, você ter controle das finanças. Não adianta você estar aqui nesse vídeo, você quer começar a guardar dinheiro, você tem seus objetivos de ter uma grana, de ter uma segurança, de ter uma reserva de emergência, perfeito. Esse é o caminho interessantíssimo e é o que eu fiz e o que eu recomendo que você faça. Mas se você não tem controle de quanto entra, quanto sai, como está a sua vida para daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, né? Se você não tem esse controle, infelizmente fica muito mais difícil de você atingir esse objetivo. Então, o primeiro passo é controlar ali as suas finanças. O segundo passo é colocar energia do que importa, tá? Como assim colocar energia do que importa? Quando a gente está começando no mundo dos investimentos, como eu falei, a gente está sempre em busca dos melhores investimentos que tem. Só que nessa sua fase inicial, o seu foco principal precisa ser controlar suas finanças, tá? E ter dinheiro sobrando para você investir. Então, ou seja, quando eu coloquei esse tópico, que é colocar energia do que importa, é justamente isso que eu quero dizer. Eu trouxe até um exemplozinho aqui para vocês entenderem. Eu estou aqui na calculadora de juros compostos, só ver se está tudo certo aqui. Tá. Eu estou na calculadora aqui de juros compostos, ó. Eu coloquei um exemplo, tá? Só para exemplificar. Então, eu coloquei um valor inicial de R$ 10.000 e um valor mensal de R$ 500. E aí aqui a gente tem uma taxa de juros de 10% ao ano, período de 20 anos. Beleza. E aí o ponto que eu quero chamar a atenção é justamente esse tópico aqui, ó. Esse tópico, que são os primeiros 7 anos aqui, podemos dizer assim. Aqui, nessa fase aqui, de 7 anos, você não vê nada. Você acaba, não é que você não vê nada, óbvio que você vê seu patrimônio crescendo, mas os juros que vai caindo ali é pouco ainda comparado com o seu patrimônio, né? Então você não vê uma evolução tão grande, apesar de você ver. Mas a bola de neve de verdade começa a se distanciar aqui, essa linha de baixo, só para você entender. A linha de baixo é o valor que eu tenho investido e a linha de cima é os juros. Então, aqui eu começo a perceber que os juros começam a ultrapassar o valor que eu tenho investido. Então, por exemplo, aqui nesse caso, aqui, né, eu tenho, por exemplo, 250 mil de juros só de rentabilidade e o valor que eu aportei não chega nem ultrapassa aqui um pouco mais de 100 mil. Então, você consegue perceber essa distância aqui, que o juros está muito maior. Então, o que eu já ganhei de rentabilidade é muito maior do que eu já coloquei ali. Só que isso, né, demora o tempo. Então, tem esse fator tempo aqui até a gente começar a perceber essa distância dos juros do valor que eu investi. Tá, mas aí o que eu quero dizer com isso, Luan? Em colocar a energia do que importa, o que eu quero dizer é que nessa sua fase inicial aqui, dos seus primeiros 7 anos, você precisa colocar energia e encher essa caixinha aqui de dinheiro, ó. Ou seja, quanto mais eu aporto aqui nesse período, mais rápido eu vou chegar aqui, ó, mais rápido essa curva aqui vai se distanciar. Então, o que você precisa fazer, né, quando eu coloquei colocar energia no que importa? Focar em ter mais renda para você conseguir aportar aqui, tá? E aí, como assim, Luan? Se eu tenho um trabalho fixo, como é que eu vou ter mais renda? Vamos lá, várias formas. Empreendendo, você pode começar a empreender. Você pode começar a ofertar, né, vender alguma coisa, ou vender o seu tempo também. Eu, por exemplo, vou te dar um exemplo que eu tenho aqui, que eu utilizo de renda extra, tá? Eu tenho uma empresa de criação de site, então eu presto esse tipo de serviço, beleza. Então hoje, na minha empresa, se eu vendo para o cliente o site, beleza.
Agora eu comecei a ofertar para ele um serviço de recorrência para manutenção do site. E o dinheiro que eu cobro a ele ali por mês, esse dinheiro da recorrência, o que eu faço? Eu estou colocando aqui na minha caixinha, estou investindo aqui todos os meses mais. Então, ou seja, é uma renda que eu não tinha, mas eu tive essa ideia de colocar, de trabalhar, né, acrescentar isso aqui no meu negócio, e isso está me ajudando o quê? A conseguir aportar mais. E cada pessoa vai ter um formato de conseguir aportar. Mas o que eu quero trazer aqui é que essa parte aqui, os primeiros 7 anos, 8 anos, são a parte mais importante. Por quê? Quanto mais dinheiro eu coloco aqui, vamos pensar uma mola? Então, ou seja, ó, essa seta aqui, essa seta vermelha grandona aqui, ela é a mola. Então, quanto mais dinheiro eu coloco aqui, mais impulsão meu patrimônio tem para depois de alguns anos ele fazer isso, ó, saltar e ir lá para cima, tá? Então, é muito importante que você tenha, pense, né, nessa ideia. Deixa eu voltar aqui minha câmera, que você se concentre em colocar energia no que importa nesse exato momento, que o que importa para você é justamente ter mais grana. E como é que eu vou fazer isso? Não tem outra forma. E aí muitas das vezes as pessoas acham que vou botar 10 mil e daqui a pouco eu tô rico, tô milionário. Não, não é assim. Você vai precisar todos os meses financiar a sua liberdade financeira. Então, essa virada de chave, sabe? Eu percebo que no mundo das finanças em si, da grana, de investidor e tudo mais, o que faz mais diferença no total, muitas das vezes não é o quanto você ganha, isso vai fazer diferença sim, mas não é tanto o quanto você ganha, é muitas das vezes a sua mentalidade, como você condiciona a sua mente. Não é a técnica, qual investimento é melhor, qual investimento rende mais, isso faz diferença? Sim, isso vai fazer diferença, mas na grande maioria dos casos, o principal foco e o principal problema está justamente aqui, ó, você ter essa consciência, ter essa mentalidade e colocar energia no que importa. E nesse momento de acúmulo de patrimônio, a sua energia tem que ser em conseguir aportar mais, em conseguir ter mais renda, para que você consiga acelerar esse seu processo aí de chegar nos 30 mil, 50 mil, 100 mil, 200 mil, no seu milhão, tá? E aqui a gente tem um terceiro tópico que eu quis trazer aqui também, que é justamente ter um custo de vida abaixo do que eu poderia, tá? Isso também me ajuda e acelera muito meu processo para atingir minha liberdade financeira, tá bom? Isso aqui, muitas das vezes, dependendo do seu nível, eu entendo que às vezes é mais difícil. Pô, Luan, eu tô mais apertado agora, e é claro que é difícil, mas você já precisa ter isso em mente, tá? Porque a maioria das pessoas, a maioria esmagadora das pessoas, o que acontece? Eu ganho 4 mil reais no meu trabalho, recebi uma promoção, vou ganhar 8 mil. O custo de vida dessa pessoa acumula com quem ganha 8 mil reais. E aí, dessa forma, a pessoa nunca tem dinheiro sobrando, a pessoa nunca consegue investir, apesar dela ter aumentado ali, né? Ela aumentou a renda dela, ela começou a ganhar mais dinheiro. E isso acontece porque, na grande maioria das vezes, a pessoa, ela tá sempre, o custo de vida tá sempre acompanhando ali que ela ganha. Isso é um grande erro da grande maioria das pessoas, e muitas das vezes você vê pessoas que talvez tenham um salário inferior, mas tem mais patrimônio, tem mais riqueza do que quem tem um salário maior, justamente por conseguir viver abaixo, tá? Eu, por exemplo, tem um custo de vida muito abaixo do que eu poderia, porque justamente eu tenho essa ideia. E até recomendo um livro que é Psicologia Financeira, e o livro fala justamente sobre isso, que é basicamente um dos pontos do livro que me marcou, né, é justamente a parte de para que você busca mais dinheiro? E cada pessoa vai encontrar um propósito para o dinheiro, né? Você quer ter mais dinheiro o quê? Para comprar mais coisa? E no meu caso, eu não quero ter mais dinheiro para comprar mais coisa. Então, assim, eu não tenho o objetivo de, eu quero ter mais dinheiro para poder mudar de celular todo ano. Eu não quero ter mais dinheiro para vou mudar de carro todo ano. Na realidade, nem carro eu tenho. Mas eu não quero dinheiro para isso. Eu quero dinheiro para ter mais liberdade. E isso é um ponto muito interessante também, que isso me ajuda muito, né? A conseguir lidar e ter uma visão diferente do dinheiro. Porque muitas das vezes, quando o dinheiro cai na tua conta, o que tu vai fazer com esse dinheiro? Sabe? E na grande maioria das vezes as pessoas, o dinheiro que caiu na conta, ela já, se não tem nada para fazer, ela já arruma um motivo para poder gastar aquele dinheiro, sabe? E eu nunca tive essa visão. E depois que eu comecei a entender mais sobre essa parte de finanças, hoje o dinheiro que eu entro que é extra, fora ali o que já tá no meu planejamento, por isso que é tão importante também a planilha, né? Eu já sei quanto que eu preciso para viver, eu já sei quanto que eu preciso gastar, eu já tenho tudo ali planejado, certinho, de vários meses. Cara, cai um dinheiro extra, esse dinheiro vai ser para minha aposentadoria, vai ser para minha liberdade financeira, não tem discussão quanto a isso, sabe? Então você precisa também ter essa clareza, porque isso me ajuda muito ali. O dinheiro que entrou e não tem o que fazer, teoricamente, porque se você for buscar, né, se você for achar motivo, sempre vai ter. Então você vai estar sempre precisando de alguma coisa, é sempre mais uma roupinha, é sempre mais um tênis que falta para combinar, é sempre mais uma saída, e aí se você buscar motivo, você vai ter motivo para gastar esse dinheiro. Mas na sua grande maioria das vezes, se você parar para analisar, cara, pensa, analisa com calma, e eu quero que você tenha essa resposta para você. Para que tu quer mais dinheiro? Para tu comprar mais coisa ou para tu ter mais liberdade? E eu, no meu caso,
meu dinheiro hoje, eu quero ter mais dinheiro justamente para ter mais liberdade. Eu financio minha liberdade lá no futuro. Então, essa virada de chave, ter esse pensamento, me ajudou muito e me ajuda a acumular meu patrimônio para atingir aí a minha liberdade financeira. E aqui a gente tem um último tópico, né, que é basicamente ter clareza que economizar é mais importante do que saber investir. Isso parece óbvio, mas isso aqui eu já falei anteriormente no vídeo, mas durante muito tempo eu fiquei muito preso e colocando energia lá em qual investimento é melhor, aonde eu vou investir. Agora, nessa sua fase inicial, você precisa saber onde você vai colocar seu dinheiro. Óbvio, com certeza, mas vamos lá. Se a gente for colocar num grau de importância aqui, o principal foco no início aqui é poupar, ó. Isso aqui é poupar. E agora a gente tem aqui o saber investir, tá? Então, se falando de um grau de prioridade, principalmente nesse início, ó, aqui a gente tem o que é o mais importante nessa sua fase inicial, que é aqui, ó, poupar, guardar dinheiro, essa sua crença, como você visualiza o dinheiro. Essa é a parte mais importante que você tem. E depois a gente tem aqui os investimentos. E aí depois a gente vai categorizando, e quanto maior o seu patrimônio, óbvio, mais você tem que ter esse controle da sua grana. Mas o principal é, coloque energia aqui, ó, em economizar dinheiro, como eu consigo ter mais renda, como eu consigo ter uma renda extra, porque quanto mais você poupar, quanto mais dinheiro você economizar, melhor vai ser aqui a sua mola, né, lá para você atingir a sua liberdade financeira, tá? E aí, só para a gente trazer uma conclusão de tudo aqui que eu fiz e o que eu faço e o que eu venho fazendo para minha vida é basicamente o controle das minhas finanças, ter uma visão, ter uma previsibilidade ali de tudo que eu faço, de tudo que eu gasto, de quanto entra, o mês que eu estou mais apertado, o mês que eu não estou, o mês que sobrou mais dinheiro. Então, isso eu tenho através da planilha. Então, se você quiser acessar no primeiro link da descrição, tem o link da planilha, é um valor simbólico, mas tenho certeza que isso é o primeiro passo que você precisa ter. Se você não comprar essa planilha, tudo bem, mas é o primeiro passo que me fez e me ajudou muito a construir e a chegar nesse patrimônio acima dos 30 mil. Um segundo ponto, colocar energia do que importa. Nessa fase inicial, eu, sendo muito sincero, estou trabalhando pra caramba, estou esforçando, colocando minhas energias ali em entregar o melhor do serviço que eu presto aqui para os meus clientes. Como eu falei, eu tenho uma empresa de criação de site e tal. Então, eu estou focado 100% em colocar energia ali, em ter mais renda, tá? Justamente para conseguir aportar mais e acelerar esse resultado. Ter um custo de vista abaixo do que eu poderia, custo de vida abaixo do que eu poderia. Então, assim, hoje, eu com certeza poderia ter um carro, eu não tenho carro hoje, eu poderia ter um celular mais da moda, né? Então hoje assim, eu não tenho um iPhone, apesar eu poderia comprar hoje com a renda que eu tenho, com o meu capital, um iPhone 16, tá? Mas eu não tenho, meu celular da Xiaomi super me atende, tá tudo bem. Não tô falando marca nenhuma. Mas o que eu quero dizer é, cara, eu vou comprar o que eu preciso, não vou comprar só porque o sistema, porque o marketing das empresas são muito bons, e muitas das vezes a gente cai muito nesse marketing aí e você acaba vivendo na corrida dos ratos, né? Então, ou seja, o produto que eu compro hoje, o celular que eu comprei no ano passado, que custava 2.000, hoje ele já tá valendo 1.000 e daqui a pouco não vai mais existir. Agora, os 2.000 que eu comprei, se eu tivesse investido esse mesmo 2.000, por exemplo, hoje eu já teria uma valorização e daqui a 5, 10 anos esse valor teria triplicado, quadruplicado, quem não sabe, e quem sabe não teria quadruplicado, sabe? Então, essa é uma sacada. E o segundo ponto é ter clareza que economizar é mais importante do que saber investir, principalmente no início. Não estou falando que você não tem que saber investir. Óbvio que você precisa saber onde você vai colocar seu dinheiro, mas nessa fase inicial é de extrema importância que você tenha clareza que você precisa economizar, entender aonde eu estou gastando, o que eu não preciso gastar. Um exemplo claro disso, por exemplo, aqui em casa a gente tem Netflix, Globoplay, não sei o que mais, enfim, várias Amazon+, enfim, várias coisas que tem desses streaming, né? Precisa disso tudo? O que você pode economizar ali? O que você pode tirar? Qual é o plano que você tem hoje no seu celular? Então, ou seja, esses pequenos ajustes vão fazendo com que você consiga economizar mais para que você consiga investir mais. Um exemplo também claro aqui em casa, né? Mora só eu e minha esposa, nós não temos filhos. E como a gente fazia antes as compras? Eu fazia compra para 15 dias, 20 dias. Aí ficava aquele montante de compra, né? E aí muitas das vezes, como eu demorava para ir no mercado, eu comprava ali, enfim, coisas que nem sempre estavam na promoção, ou que, enfim, porque eu comprava um montante maior. Hoje, como é que eu faço? Hoje a gente vai no mercado semanalmente. Então, geralmente, eu vou aproveitando as promoções de cada coisa. Então, por exemplo, eu vou comprar proteína, eu vou comprar frango, né? A gente come muito frango aqui e tal, então eu vou comprar frango. Essa semana, o que tá barato é o peito de frango. Então eu vou comprar mais peito de frango e não vou comprar lá o Drumete, que a gente gosta aqui também, um exemplo. Então, ou seja, beleza, mas não quer dizer que não tenha o Drumete aqui em casa. Mas só que eu vou entendendo o que tá favorável para mim naquela semana. Isso é um pequeno ajuste, tá? Um ajustezinho pequeno. Se você parar para analisar, falando de inflação, a maior inflação que nós temos atualmente é justamente na parte dos alimentos. Então, esse pequeno ajuste. Hoje eu comprei o peito de frango que está R$16. Na semana que vem, quando eu volto lá, pode ser que esse peito de frango esteja R$24, R$25. Olha a diferença de valor, e aí eu já não vou comprar na semana que vem o peito de frango. Talvez eu compre o Drumete, que está mais barato, ou talvez eu vou comprar um outro tipo de proteína que esteja me favorecendo naquele momento. Então, ter essas jogadas, assim, detalhes simples, e você precisa entender também que isso é um estilo de vida.
Então não adianta você achar que, pô, aprendi essa técnica, comprei essa planilha, acabou, mudou. Não, é ter essa visão, conversar com seu parceiro, conversar com a sua parceira, para que vocês consigam ter essa visão junto de melhorar, o que pode melhorar na família de vocês, o que pode melhorar de gasto ali, o que vocês podem cortar, o que vocês podem ajustar, porque são esses pequenos ajustes que no final das contas, né, ao longo dos anos, é isso que vai fazer você ter um montante maior, um patrimônio maior e atingir sua liberdade financeira. Fechado? Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, esmaga o dedão no like e se inscreva aí no canal. Tamo junto, forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!